Olá, tudo bem? Você vai ver nesse breve vídeo um resumo dos ensinos das Testemunhas de Jeová desde a sua fundação em 1870 até os nossos dias. Você vai ver qual foi as principais previsões de Russell, Rutherford e Nathaniel e Fred France. Você também vai saber qual era o pensamento de Russell sobre a vinda de Cristo e sobre o fim do mundo. E vai também saber o que foi que Rutherford predisse após a morte de Russell e o que foi predito após a morte de Rutherford até os nossos dias. Espero que esse vídeo seja de grande esclarecimento para você. Assista e tire bastante proveito, e se gostar, compartilhe. Tudo começou por volta de 1870, quando Charles Taze Russell e um grupo de Pittsburgh e Allegheny, Pensilvânia, nos Estados Unidos, começaram um estudo sistemático da Bíblia. Nessa época, Russell acreditava que o fim do mundo e a volta de Cristo seria em 1873. Ele ouviu os sermões de Jonas Wendell, que era membro da Igreja Cristã do Advento, e ele pregava a volta de Jesus, o fim do mundo, onde a terra seria queimada, para o ano de 1873. Essa data foi remarcada para 1874, mas nada aconteceu. Mas Russell continuou seus estudos. E entre 1870 e 1875, Russell começou a estudar sobre o objetivo da volta de Jesus e as bênçãos que ele traria às famílias da terra. Então Russell publicou um livreto em 1877, onde ele mostrava o objetivo da volta de Jesus Cristo. E também ele publicou um livro com Nelson Barbour. Este livro tem o título Três Mundos. E esse livro ele vem trazendo a visão de Russell e Nelson Barbour. Nessa época, eles passaram a entender que a volta de Jesus tinha se dado de modo invisível em 1874. Então, a partir de então, Russell passou a ensinar que a volta de Jesus tinha começado invisível em 1874. Também eles chegaram à conclusão que a ressurreição tinha começado em 1878. Também nesse mesmo ano de 1878, Jesus teria começado a reinar, teria se tornado rei e teria começado a reinar espiritualmente. E eles esperavam que em 1881 a chamada celestial terminasse. Então, esse era o ensino de Russell e Nelson Barbour. Russell acreditava que o ano de 1914 seria um ano muito significativo. Para este ano, que segundo ele seria o fim do tempo dos gentios, os governos humanos seriam totalmente destruídos. Então todos os reinos, todos os governos humanos seriam totalmente eliminados na batalha do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso, o Armagedon. Então, Russell acreditava que o fim desse sistema de coisas
aconteceria em 1914. Inclusive, ele fez um fotodrama chamado Fotodrama da Criação, onde ele visitou muitos lugares apresentando esse fotodrama, que mostrava desde a criação até o milênio. E ele conseguiu atrair muita gente para o seu movimento. Mas veio o ano de 1914 e o fim dos governos humanos não aconteceu conforme Russell havia predito. Russell morreu em 1916. Ele tinha 64 anos de idade. Ele morreu no dia 31 de outubro, durante uma viagem de trem que ele fazia pelo Texas. E em 1917, J.F. Rutherford tornou-se o presidente da Sociedade Torre de Vigia, 6 de janeiro. E uma das primeiras coisas que Rutherford fez foi a publicação do livro O Mistério Consumado. Este livro, O Mistério Consumado, continuava defendendo o ensino de Russell de que a volta invisível de Jesus tinha começado em 1874. Também que a ressurreição tinha sido em 1878 e que Cristo havia começado a reinar em 1878. Mas neste livro, Rutherford ele aponta o fim das repúblicas mundiais para o ano de 1920. Também ele fala da destruição da cristandade. Neste livro é dito que a cristandade seria destruída em 1918. Neste livro, o pastor Russell ele é chamado de o anjo de Laodiceia. Ele era considerado o anjo de Laodiceia. Então, Russell tinha grande importância para o movimento dos estudantes da Bíblia. Rutherford continuou pregando sobre o fim do sistema de coisas, mas como ele havia predito, não aconteceu nada em 1918 e nem em 1920. Então ele publicou um livro chamado Milhões que agora vivem, jamais morrerão. Este livro, ele aponta para 1925 como a data da ressurreição de Abraão, Isaque, Jacó e todos os fiéis do passado. Neste livro é dito que em 1925 o reino de Deus seria estabelecido na Palestina e a igreja seria levada para o céu. Este era o ensinamento de Rutherford neste livro Milhões que agora vivem, jamais morrerão. Mas veio o ano de 1925 e não aconteceu o que Rutherford havia predito. Mas ele continuou dizendo que faltava pouco tempo. E para provar que acreditava nisso, ele mandou construir uma casa que ficou conhecida como Bet Sarim. Essa casa Bet Sarim, segundo Rutherford, seria para habitar Abraão, Isaque e Jacó e todos os servos do passado que em breve ressuscitariam. Então, foi feita essa casa com o objetivo de receber esses servos de Jeová fiéis do passado. Ele chegou a dizer que o fim aconteceria em 1941. Em um congresso, ele disse que faltava apenas alguns meses para a Guerra do Armagedon.
mais uma vez, a predição de Rutherford falhou. Ele ainda chegou a dizer que o fim aconteceria, ou a ressurreição aconteceria, por volta de 1950. Mas também veio o ano de 1950 e nada aconteceu. Então, tudo que o juiz Rutherford predisse falhou. Nada do que ele predisse aconteceu. E então, em 1943, houve uma mudança. A volta invisível de Jesus mudou de 1874 para o ano de 1914. E a partir de 1943, começou a ser apontado o ano de 1975 como o fim dos 6.000 anos da história humana. E em 69 foi publicado um livro, Vida Eterna, na Liberdade dos Filhos de Deus. E neste livro, dava a ideia de que, em 1975, aconteceria o início do milênio, porque completaria 6.000 anos desde a criação de Adão e Eva, e o 7º milênio seria, então, o reinado de Cristo aqui na Terra. Então, passaram a pregar que o fim aconteceria em 1975. Que em 1975 o reino de Cristo seria o reino do mundo. Começaria o tão esperado milênio, onde haveria paz, felicidade na terra. Mas chegou o ano de 1975 e nada do que foi predito aconteceu. Então eles passaram a ensinar que a geração de 1914 não passaria. A geração seria de 70 ou 80 anos. E então o ensino passou a ser esse. A geração de 1914 não passaria sem acontecer o fim. Contando 80 anos a partir de 1914, a geração terminaria então em 1994. Chegaram a dizer no livro As Nações Terão que Saber que Eu Sou Jeová, na página 200, que o fim aconteceria antes de terminar o século XX. Então nós já estamos no século XXI. E mais uma vez, a predição da Torre de Vigia falhou. Então, este é um breve resumo da história das Testemunhas de Jeová, principalmente das suas predições. Com relação aos seus ensinamentos, levaria muito tempo falar das mudanças que já aconteceu. Porque, segundo o Fernando Galli, já são mais de 300 mudanças nos ensinamentos. Eu fui testemunha de Jeová de 1980 até 1993. E depois que eu saí, em 1993, já houve várias mudanças. A primeira mudança foi a da geração de 1914, que não passaria. Em 1995 mudou. Então eles passaram a ensinar que a geração seria daqueles que viram o sinal da Primeira Guerra Mundial. E já mudaram essa interpretação, porque agora eles dizem que a geração que não passará será a geração dos ungidos que conheceram, os ungidos que viram a Primeira Guerra Mundial, que é a chamada geração sobreposta. Então é um novo ensinamento da sociedade Torre de Vigia. Também houve a mudança do ensinamento da separação dos cabritos das ovelhas, que no meu tempo era dito que essa separação tinha começado em 1914. Separação se dava
pela aceitação ou não da mensagem pregada pelas Testemunhas de Jeová, da entronização de Cristo em 1914 no céu. Outra mudança que aconteceu foi com relação ao serviço civil alternativo, que era proibido para os jovens Testemunhas de Jeová prestar o serviço civil alternativo. Por causa disso, muitos foram presos, sofreram, deve ter havido até morte, e foi liberado em 1996. Também já houve mudança na questão do escravo fiel e discreto, que agora o escravo fiel e discreto não é mais todos os ungidos, mas sim somente os membros do corpo governante. Foi mudado também a interpretação da vinda de Cristo, que era ensinado que essa vinda tinha acontecido em 1914, que a grande tribulação tinha começado em 1914, mas agora não. A grande tribulação ainda vai acontecer, e a vinda de Cristo só vai acontecer depois da grande tribulação. Então, foi feita essa mudança também com relação à vinda de Cristo. E também foi feita outras mudanças, como Gog de Magog, sobre os gafanhotos de Joel e muitas outras mudanças. Eles vivem mudando constantemente. Com relação também à transfusão de sangue, houve mudança no ano 2000 na questão das frações, que antes só podia aceitar as frações do plasma, agora já se pode aceitar as frações dos glóbulos vermelhos, dos glóbulos brancos, das plaquetas. Então, foi totalmente liberado agora todas as frações. Então veja, as Testemunhas de Jeová vivem mudando seus ensinamentos constantemente. Aí, como perguntou o Aldo Menezes, eu também pergunto: será que merecem crédito as Testemunhas de Jeová? Sem falar também na questão da desassociação. A desassociação, esse ostracismo que é praticado pelas Testemunhas de Jeová, tem destruído muitas famílias. Inclusive, eu mesmo, em 1993, com a minha saída, perdi meus 4 filhos, que hoje moram distantes, moram em São Paulo, e nenhum deles fala comigo. Não manda nem mesmo uma carta. Não falam comigo de forma alguma. E assim acontece com muitos outros que saíram dessa organização. Perderam contato com parentes, pais, mães, filhos, irmãos, avós. Tem havido uma grande destruição de famílias por causa desse ensino falso, que é o ostracismo. Porque Jesus, ele nunca ensinou que se deve abandonar a família porque discorda de algum de nossos ensinamentos. De forma alguma. Jesus falava com pessoas de todo tipo. Por exemplo, ele falou com a samaritana, que estava lá na beira do poço, quando ela mesmo se admirou, porque disse que os judeus não falam com os samaritanos. No entanto, Jesus, sendo judeu, estava falando. Também Jesus falava, e até mesmo ia na casa deles, comia, bebia, que eram os cobradores de impostos, que eram pessoas consideradas imundas, odiadas pelos judeus. No entanto, Jesus diz: é os doentes que precisam de médicos, e não os sãos. Eu vim chamar os pecadores, e não os justos. No entanto, as Testemunhas de Jeová fazem discriminação da própria família quando não concorda com os seus ensinamentos. Então, por causa disso, tem havido muita destruição de famílias, muita separação de casais.
tem havido até mesmo suicídio por causa desse ostracismo praticado pelas Testemunhas de Jeová. Eu espero que este breve relato seja útil para você refletir, para que você entenda que essa seita chamada Testemunhas de Jeová é uma seita de falsos profetas, uma seita perigosa, que pode separar a família e levar pessoas à morte, como tem acontecido muito por causa também da proibição da transfusão de sangue. Muitas pessoas, principalmente crianças, já morreram por causa desta proibição insana da transfusão de sangue, onde a Bíblia só proíbe comer sangue, que é totalmente diferente de receber uma transfusão de sangue. Inclusive os próprios judeus, que foram os que receberam a lei e que têm o maior respeito pela questão do sangue, eles não são contra a transfusão de sangue, porque eles entendem que a transfusão de sangue não é comer sangue. O objetivo da transfusão de sangue não é alimentar, mas salvar a vida. E para o judeu, a vida está acima de tudo. A vida tem muito valor diante de Deus e não pode ser desperdiçada por causa de um ensinamento sem fundamento. Mais uma vez, agradeço a atenção de todos, espero que seja útil essa breve palestra. Se você gostou, se inscreva no canal, curta e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas assistam e também possa indicar a outras pessoas para assistir e assim conhecer um pouco dessa organização de falsos profetas. Agradeço a atenção de todos, que Deus abençoe e até a próxima.